Antes e durante as últimas Olimpíadas, o governo chinês forçou a Google a bloquear o acesso a alguns conteúdos com críticas ao governo. Isso gerou críticas no chamado Mundo Livre, sob o argumento de que a internet deve ser um espaço democrático e imune a controles. Por outro lado, decisões jurídicas em diversos países, inclusive o Brasil, têm obrigado a Google e a Yahoo a quebrarem o sigilo e identificar os usuários autores de crimes. Sob o ponto de vista da lei, qual será o futuro da internet? Um espaço inteiramente livre, sem controle? Um espaço controlado por organismos de governo? Ou um espaço controlado por um organismo internacional? Nós conversamos sobre isso no programa de hoje. Nossos convidados são o advogado Luiz Felipe da Silva Freire, que é vice-presidente da Comissão de Informática da OAB de Minas Gerais, e o juiz José do Carmo Veiga de Oliveira, atualmente na Corregedoria do TRE de Minas Gerais. Doutor Zé do Carmo, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer. Doutor, o senhor está atualmente na Corregedoria do TRE, mas o senhor é titular de uma vara civil em Belo Horizonte. É a 11ª vara civil. 11ª, e já examina essas questões da internet com frequência? Já vem aparecendo essas questões, essas discussões, e evidentemente que no nosso sistema de governo, regime democrático, a nossa Constituição, ela proíbe o anonimato. Perfeito. Simultaneamente, enquanto garante a liberdade de expressão. Garante a liberdade. Nós vamos detalhar essa conversa. Doutor Luiz Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer. A Comissão de Informática da OAB, ela tem trabalhado em que sentido? A ideia é formar os advogados, orientar os advogados nessa área da internet? Exatamente. A Comissão de Informática, ela tem o sentido estrito sensu, que é participar dentro da comissão, dentro da OAB mesmo, fomentar o avanço tecnológico da Ordem dos Advogados do Brasil para fornecer uma prestação de serviços ágil e eficaz. E também para discutir os temas relacionados na área fora da Ordem dos Advogados do Brasil, porque a OAB, ela exerce uma função social dentro da nossa sociedade para defender o direito dos cidadãos. Perfeito. Então ela tem também essa função social mais ampla, né? Para abrir o debate, nós ouvimos a promotora Vanessa Fusco, que é da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos, que nos falou sobre a posição do Ministério Público a respeito do tema. O Judiciário está preparado para receber e apurar denúncias de crimes na rede? Acompanhe a fala dela. Mas especificamente no que se refere ao combate dos crimes cibernéticos, há uma necessidade de uma capacitação muito direcionada. Então, eu ainda não conheço no Brasil alguma capacitação que tenha sido levada até os juízes para que eles possam efetivamente receber as demandas. Normalmente são medidas cautelares que o Ministério Público ingressa ou a própria polícia, né, que faz um pedido de interceptação ou coisa semelhante, e que é necessário que o judiciário tenha conhecimento, porque os juízes é que vão conceder ou não uma ordem que nós pedirmos, né? Então, se o judiciário, que eu reputo, ainda não está muito bem preparado para atuar nesse campo, não se capacitar, não alertar os seus membros para esse novo tipo de criminalidade que está aí batendo a porta, realmente vai ficar muito difícil a persecução penal mesmo, né? Nós descobrimos aí a autoria dos delitos praticados via rede. Doutor Zé do Carmo, de um lado nós vemos aí as Google, Yahoo, Microsoft se organizando, se articulando, estabelecendo um código de conduta próprio, né? Do outro lado, tem aí a opinião da doutora Vanessa, que eu queria saber se o senhor concorda. O nosso judiciário ainda não está suficientemente preparado. Como é que o senhor imagina que vai se desenrolar isso aí? Primeiro, o senhor acha que o judiciário brasileiro ainda está aquém do que deveria em relação a essas questões da internet? Eu tenho para mim, Manuel, que a questão está vinculada ao seguinte aspecto. Em toda a área da sociedade, ainda existem muitos itens que não foram sequer identificados pelo direito. Mas essa lacuna do ordenamento, que é diferente da lacuna da lei, não impede a ação do judiciário. Uhum. Eu conheço a doutora Vanessa já de longos anos, trabalhamos juntos, e tenho para mim que nesse aspecto eu ouso discordar dela, com todo respeito, porque a despeito de tudo que vem acontecendo e sendo apresentado ao judiciário, o judiciário não tem se omitido. Ele tem se feito presente, atuante e ativo, e tem o rigor da lei para poder combater esse tipo de situação.
A questão da internet, ela pressupõe vamos dizer, um aparato tecnológico muito, às vezes, até sofisticado. Nesse aspecto da preparação tecnológica, o judiciário brasileiro já está caminhando ou ele não é tão importante assim no caso dos julgamentos? É importante, quando nós temos alguma dificuldade nessa área, nós nos valemos de peritos. São pessoas especializadas no assunto, que nós podemos, em última instância, até requisitar para poder fazer a produção probatória e, então, sustentar as nossas decisões. A grande dificuldade, talvez, que possa ser apontada é a ausência de um regramento. Sim. Mas, em termos de regras gerais, nós podemos perfeitamente, por exemplo, identificar e, se for o caso, processar e até mesmo punir quem rouba, por exemplo, dados confidenciais e causa danos em computadores através do próprio Código Penal, que tem disposições a esse respeito. Doutor Luiz Felipe, os advogados são a outra ponta aí, né, dos operadores da justiça. Como é que está a formação, a preparação dos profissionais advogados em relação aos crimes na internet? Bom, a gente vem fazendo muitos cursos, vem tendo muito curso de atualização nessa área toda. O pessoal é muito bem informado. A gente tem visto que os juízes estão muito bem preparados também. Eu tive muito contato também com o desembargador Fernando Botelho, à época que ele era presidente da Comissão de Informática do Tribunal de Justiça. E o Judiciário tem lutado a favor para preencher essas lacunas. A jurisprudência, as decisões estão totalmente preparadas para o que vem acontecendo, mas, é claro, a lei tem que ser mais bem detalhada, elaborada, tem que ser criadas novas leis, então, com diversos projetos já em andamento, que são necessários para realmente regular essa questão toda. Então, na avaliação do senhor, a defasagem entre a evolução da tecnologia e o crescimento dos crimes na internet e do judiciário brasileiro não está tão grande assim? Não está tão grande. O judiciário, a gente vem vendo que vem tendo decisões extremamente sensatas nessa área. São decisões que que demonstram entendimento tanto dos advogados das duas partes, que botam uma questão extremamente complexa, de difícil entendimento. Muitas vezes os magistrados estão preparados e estão fundamentando muito bem suas decisões. Doutor Zé do Carmo, nós abrimos o programa citando um acordo de conduta firmado pelas três grandes da internet aí, no sentido de que elas não vão admitir, né, intervenção de governos nas políticas deles, ou seja, deixar a rede da internet inteiramente livre. No Brasil, o que a legislação brasileira diz a esse respeito? Nós ainda não temos uma legislação específica. Nós temos alguns projetos que estão em tramitação e que visam praticamente resguardar o usuário. Esse tipo de atitude tomada por essas grandes empresas, elas têm realmente o propósito de resguardar os seus próprios interesses, e permitindo que a população tenha acesso à mais ampla rede de informações, como encontramos na internet. Observe que é uma situação onde nós precisamos imediatamente de um regramento que estabeleça normas de conduta ou normas que tenham por propósito conduzir esse tipo de ação no Brasil. Porque é um mercado imensamente crescente, sobretudo nos tempos de crise. Observe que nos Estados Unidos o site que hoje mais é visitado e que tem mais acesso pela população é exatamente o site de divulgação de empregos. Perfeito. O senhor falou em regramento, nós vamos detalhar esse assunto no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.